Olá, meu amigo dentista, aqui quem fala é o Dr. Thiago Veras, de Londrina. E se você está assistindo esse vídeo, significa que você fez a aquisição do kit Black Box da Tokuyama Dental com o meu nome. Dentro desse kit, a gente vai fazer o open box dele juntos, você vai encontrar diversas resinas e alguns produtos específicos para a nossa clínica diária. Dentro desse kit, a proposta desse kit ele é muito simples. Ela é uma proposta feita para ser aplicado na última camada, ou seja, aquela resina que fica em contato com o ambiente bucal. É aquela resina que precisa de bastante brilho, de manutenção e longevidade desse brilho. É aquela resina que precisa ter um polimento muito fácil e é uma resina que em dentes que necessitam precisa também de muita resistência. Então, vamos abrir juntos esse kit e ver o que tem dentro do kit para que a gente possa entender melhor o sistema que eu escolhi para a gente poder conversar um pouco melhor. Então, quando a gente abre o kit, logo de cara vocês vão encontrar 1, 2, 3, 4, 5 resinas e 2 produtos extras. Eu gostaria de começar a falar com vocês primeiro sobre os produtos extras. Vamos lá. Primeiro, tem o Potenza Hidrata. O que seria isso? Esse produto é um produto totalmente necessário para quem gosta de fazer isolamento absoluto, para quem gosta de usar afastadores. Por quê? Porque isso aqui é um hidratante labial. É um hidratante labial de alta performance que os pacientes agradecem, principalmente pessoas com lábios um pouco mais grossos e que tem muitas rachaduras em lábios. A gente percebe que com o uso do dique de borracha, a gente tende a deixar lábios muito ressecados e com o uso desse produto você vai ter, além de um desempenho melhor, né, da sua restauração, um conforto maior para o teu paciente, você ainda vai garantir que no final da tua sessão o teu paciente não vai estar com a boca toda machucada. Então, um produto que, sinceramente, eu uso todos os dias no meu consultório. Sempre que a gente começa um tratamento mais longo, um tratamento restaurador, que tem tudo a ver com o que a gente vai fazer com esse kit, realmente esse produto, ele faz-se necessário para que a nossa rotina seja sempre muito confortável para o nosso paciente, principalmente depois de horas e horas na cadeira. Tá? Produto simples, vou abrir aqui para você ver como é que é. É uma pastinha, tá? Muito tranquilo de usar. Uma pastinha numa consistência muito adequada, uma consistência parecida com um gel, bem gostosa de usar mesmo na boca, fácil de retirar depois. Vamos dizer que ela parece com a consistência de uma vaselina, só que realmente é um produto indicado para uso nessa área, tá? Para esse fim. Então esse produto aqui da PHS, que é o Hidrata, eu acho que realmente faz parte de um kit de resina composta. Próximo produto, que não tem a ver com resina, que é o Potenza Ataco. Tá? Isso é um ácido fosfórico a 35%. E sem sombra de dúvidas nenhuma, esse é o melhor ácido que nós temos hoje no mercado brasileiro. Questão de custo-benefício, não tem nenhum ácido que se compara a esse. E por que eu gosto de falar sempre desse ácido, seja em qualquer aula que eu dê presencial ou aula online, como você está vendo agora, esse ácido vai ser mencionado pelo seguinte: esse ácido tem uma característica tixotrópica muito importante. O que seria a tixotropia desse ácido? Esse ácido, onde você posiciona ele, onde você coloca esse ácido, ele fica no local, ele não espalha, ele não escorre, e isso é importantíssimo para quem pretende fazer um condicionamento seletivo do esmalte. Esse condicionamento seletivo do esmalte, nos dias de hoje, com o conhecimento científico que a gente tem em adesão, a gente sabe que é extremamente importante, a gente sabe que ataque ácido em dentina não é o ideal, que na dentina o ideal seria usar sistemas autocondicionantes, mas que o esmalte tem a necessidade de receber ácido fosfórico, porque o sistema autocondicionante não é forte o suficiente para condicionar esmalte. Então, nesse caso, são poucos os ácidos no mercado que têm a capacidade e a tixotropia para que possa realmente ficar no local sem escorrer para dentro da dentina e sem atrapalhar
no posicionamento correto desse ácido. Então, assim, não existe como fazer, por exemplo, vou dar um exemplo clássico disso, o posicionamento de ácido fosfórico bem na margem gengival de restauração classe 2. Então, se você pega qualquer ácido de baixa qualidade, vocês vão saber do que eu estou falando agora, que esse ácido vai escorrer, esse ácido vai passar para a dentina, e é justamente ali que você vai ter provavelmente uma maior chance de sensibilidade pós-operatória. Então o uso de um ácido correto, como o Potenza Ataco, faz toda a diferença nessa hora. Então por isso que, com certeza absoluta, esse produto tinha que estar dentro do meu kit. Tá? Então o ácido realmente eu acho que é uma boa aquisição para esse kit. Vocês vão ficar fã, tenho certeza absoluta que vão gostar muito desse produto. E agora sim, vamos falar do box propriamente dito, que é o que nos interessa. Vocês compraram esse box justamente pensando nas resinas da Tokuyama, tá? Então, vamos vir aqui para vocês 5 resinas, tá? 4 resinas Palfic LX5 e uma resina Stellite posterior. Deixa eu explicar certinho o porquê, como que foi desenvolvido esse kit e por que é importante ter essas 5 resinas no seu consultório como última camada. Bom, primeiro de tudo, nós temos aqui uma resina, vou começar pela mais simples de entender delas, que é a Stellite posterior. Tá? A Stellite posterior é uma resina indicada, como o próprio nome diz, para dentes posteriores. Por quê? Diferente das resinas da Palfic LX5, dentro da composição dessa resina nós temos diferentes tamanhos de carga. Nós temos cargas maiores que vão dar um pouquinho mais de resistência para esse tipo de resina. Tá? E pensando numa técnica bilaminar, ou seja, uma dentina saturada e um esmalte de alto valor, eu escolhi para estar dentro do kit uma Stellite posterior A1. Ou seja, um esmalte de alto valor. Ou seja, se você pega, por exemplo, uma dentina A3,5, A4 e usa essa resina para finalizar a sua restauração, você vai conseguir um resultado estético muito bom. O polimento dessa resina é sensacional. E o melhor de tudo, essa resina é muito resistente. Dentro das resinas específicas para as dentes posteriores, talvez essa seja uma das mais resistentes, se não a mais resistente. Então, tá aí o porquê dessa resina tá dentro do kit. Eu acho que vocês vão gostar bastante do desempenho dessa resina. E não fiquem limitados apenas a dentes posteriores. Porque, por exemplo, vou dar outro exemplo que eu gosto muito dessa resina, recuperação de guia de caninos. Então, que resina seria melhor para usar num dente como um canino, que não tem muita translucidez na incisal, mas que precisa de muita resistência para fazer uma guia lateralidade em canino? Justamente uma Stellite posterior feita na palatina, como uma concha palatina, é uma excelente opção nessa situação. Vocês vão perceber que a tua guia canina vai durar muito mais tempo e vai ter um desempenho um pouco melhor. Tá joia? Vamos passar então para as próximas resinas. Vamos começar falando da resina que foge à regra das outras 3, que é a CE, tá? Que é o Clear Enamel. E tá escrito aqui, ó, Ink, incisal. O que significa isso? Na prática, isso aqui é como se fosse um esmalte sem cor, tá? É um translúcido, é um esmalte bem translúcido, é uma resina que é sensacional para a gente usar na concha palatina, ou seja, quando a gente começa a fazer uma restauração, é a primeira camada que a gente vai colocar ali no nosso batente de silicone para criar aquela concha palatina translúcida, bonita. É essa resina que a gente vai escolher para isso. Uma resina extremamente versátil, também pode ser utilizada como última camada em dentes que vocês não querem mexer muito no valor. Então uma resina onde você vai ter uma versatilidade enorme com ela. Uma resina de alto brilho, extremamente fácil conseguir o polimento com essa resina e a manutenção do polimento é sensacional. Por quê? Todas as resinas da Palfic, a LX5, ela tem uma tecnologia de carga dentro dessa resina
que chama-se, é gerada essa carga num processo que chama-se sol-gel. Qual que é o problema, qual que é a vantagem desse processo de sol-gel? Que o fabricante pode escolher o tamanho da carga que ele quer através de um processo químico. E mais um detalhe ainda, esse tamanho de carga ainda pode ser selecionado que tipo de carga. Então, além de poder escolher o tipo de carga, eu posso escolher o tamanho de carga e eu acabo com uma carga totalmente homogênea e todas esféricas. Somado à esfericidade dessa resina, a Tokuyama ainda investe em monômeros. Tá? O monômero dentro desse sistema de resina da Palfic LX5, ele está equalizado o índice de refração junto com o índice de refração do esmalte dentário. O que significa isso? Sabe aquela brincadeira que a gente coloca a colher dentro de um copo com água e a colher entorta? Né? Aquilo é uma ilusão de ótica devido ao índice de refração diferente do ar e da água. No caso dessa resina, o fabricante fez com que os monômeros aqui dentro tenham o mesmo índice de refração do esmalte. Soma isso, a carga esférica, todas do mesmo tamanho e todas do mesmo material, faz com que essa resina tenha um efeito camaleão extremamente importante. Então, não ache incomum quando você usa essa resina e ela desaparece no dente. Fica muito difícil de perceber onde essa resina está, justamente por causa desse efeito, tá bom? Então essa é a nossa primeira resina do kit, é a Clear Enamel. Acho que já está bem explicado o porquê da seleção dessa resina. E agora a gente podia passar para as outras 3 resinas ao mesmo tempo, tá? Que vocês vão ver aqui, que são 3 resinas bastante conhecidas, são esmaltes, todas elas são esmaltes. Então nós temos uma resina que chama-se WE, que significa White Enamel, ou seja, um esmalte branco. Nós temos A1 e nós temos A3. O que significa isso? Que nessa seleção de 3 resinas, na verdade eu não escolhi 3 cores aleatórias, eu escolhi 3 cores que me dão 3 tipos de valor. Ou seja, eu tenho uma resina com alto valor, que é o White Enamel, ou seja, um esmalte bem branco, tá? Alto valor. Eu tenho uma resina de médio valor, que é uma resina, uma A1, certo? E também tem uma resina que é uma resina de baixo valor, que é uma resina A3. Então vocês estão percebendo que, na verdade, a seleção dessas resinas, elas seguiram uma seleção para que no final da sua restauração, a hora que realmente chega na última camada, você tenha a possibilidade de fazer uma seleção final da sua cor baseada em valor. Tá? Para você que não sabe ainda, o esmalte é uma camada de correção. Então o esmalte tem sim uma grande influência no resultado final da nossa restauração, e selecionando o esmalte de acordo com o valor, a gente consegue um resultado muito mais interessante do que simplesmente escolher qualquer esmalte. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Imagina que você fez uma restauração muito legal, fez uma dentina bacana, trabalhou certinho, e no final dos contos você olha e fala assim, poxa, acho que não precisa mudar nada nessa restauração e eu queria ela bem translúcida. Bom, nesse caso, use uma CE como última camada, vai ficar bem translúcida, não vai alterar a cor final da restauração, fantástico. Beleza, agora vamos dizer que tua restauração não é muito translúcida, você não quer tanta translucidez assim, mas você também não quer alterar o valor que você conseguiu na tua dentina, a tua dentina está muito legal. Então, nesse caso, você iria para uma resina de médio valor, ou seja, uma resina esmalte A1. Agora vamos falar de outro exemplo. Vamos dizer que você está fazendo a sua restauração de resina e na sua dentina você deixou a dentina um pouco saturada, ou seja, perdeu o valor, né? Está com baixo valor. Então, nesse caso, eu poderia muito bem usar uma camada de correção de esmalte que subisse o meu valor, ou seja, use uma resina de alto valor, no caso, uma White Enamel. Deu para entender mais ou menos o que eu quero dizer com isso? O contrário é verdadeiro. Imagina que você está fazendo uma restauração de resina e você percebeu que você deu uma erradinha na dentina. A dentina está um pouquinho com o valor alto demais.
tá muito impactante, você está conseguindo enxergar demais aquela dentina. Talvez seja interessante você decair um pouquinho o valor, diminuir um pouquinho esse valor. Nesse caso, você poderia usar, por exemplo, uma resina A3 de esmalte e ela conseguiria derrubar um pouquinho o valor da tua restauração. Tá joia? Agora que eu apresentei para vocês o conteúdo dentro da Black Box, eu gostaria de falar para vocês também sobre o que não fazer com essas resinas. Quais são os erros mais comuns encontrados dentro das resinas da Tokuyama, da Paufic.